Apresenta, mãe. Meu pai com a minha mãe. Essa foto é do casamento deles, que foi realizado lá no sítio Brejo, casa da minha avó Noemi, do meu avô Arcelino. Meu pai com minha mãe lá no sítio Logradouro. Voinha Maria Emília. Maria Emília e Zelito, José de Maria de Góes. Nessa época ela estava grávida de mim, que sou a primeira filha, né? Aqui minha mãe comigo no braço, meu pai. Aqui E esse carro, mãe, qual era? Eu não lembro esse carro, era um carro do meu pai, mas que eu não lembro dele. Esse meu pai com minha mãe, lá no sítio Logradouro, e os gansos, que era a paixão dela, esses gansos, as flores. – 24 de junho de 2020. Hoje é um dia cheio de significado para nós, os Matos Brito Góes. E minha mãe vai dizer por quê. Se apresenta, mãe. Meu nome é Cláudia Maria Matos Brito de Góes. Essa carta foi meu avô que fez para o meu pai em 24 de junho de 1930. Faz hoje 90 anos essa carta. Quando meu pai nasceu, o 11º filho de Inácio Barreira e Cora Heller Barreira, minha avó com 39 anos morreu de parto. E meu avô ficou muito atordoado e deu meu pai para a cunhada dele, irmã de minha avó, criá-lo. Eles não tinham filhos, Angelina e José Marinho Falcão de Góes. Mas para criá-lo com conhecimento de que ele tinha o pai, tinha a mãe e os irmãos. Mas isso não aconteceu. E quando meu pai fez 9 anos, o pai dele faleceu. Mas antes disso, o pai deixou essa carta, pedindo desculpa por ter dado ele e... Lê, mãe, a carta pra gente. Na verdade, essa carta é uma cópia de uma que ele fez para a cunhada, e o meu avô, que criou meu pai, Zé Marinho de Góes, era primo dele. Então ele chamava ele de Zezinho. Então ele escreveu aqui, ó, tem escrito Fortaleza, 24 de junho de 1930. Zezinho e Angelina, aqui todos com saúde, o mesmo desejamos a vocês. Admirei-me não terem mandado para mim uma lembrança de primeira comunhão do José, naturalmente porque, não sendo a do José Heller Barreira, como deve ser seu nome, e não José Marinho de Góes Filho, vocês se acanharam de o fazerem e fizeram bem. Angelina, lembre-se que ainda presente o corpo da saudosa e boa Cora, você pediu-me que lhe desse o José para criar, e que permitiria criá-lo, me reconhecendo como pai, e aos seus irmãos. Entretanto, que muito me contraria, assim não está sendo ele criado. Dei-o porque, naquele momento, eu não estava no meu eu, e assim passei alguns meses. Ele seria criado com os irmãos e eu teria o prazer de que ele me reconhecesse como pai. Acho que já repararam as poucas vezes que frequento a sua casa e assim faço, para não me contrariar. Confesso, não fico satisfeito vendo que vocês fazem tudo para o afastamento do José de nós e assim desligá-lo do parentesco que nos ligam de pais e irmãos. Acho que assim não devia ser.
Embora que ele, criado por vocês, recebendo os carinhos de pais, não devia criar-se, desconhecendo-me e aos seus irmãos. Que queixa não terá ele quando, em uso de razão, tiver a certeza de que foi criado enganado, tendo a vocês como pais e eu apenas como tio e os irmãos como primos? Peço a Deus anos de vida para um dia explicar a ele porque foi criado por vocês e pedir-lhe perdão desse meu ato. Aceitem nossos abraços e beijos ao José, do compadre e amigo Inácio Barreira. E aí, manhã? Quando foi receber essa carta? Conta quando ele nasceu. Ele nasceu, ele era o 10º. Era o 11º filho de Inácio Barreira e Cora Heller Barreira. Onde foi que ele nasceu? Ele nasceu no chalezinho que tem no final da parede do açude do Cedro. O meu avô era engenheiro agrônomo, era encarregado do Denox de cuidar do açude do Cedro. E a mãe dele morreu de parto uma semana depois. Então ele foi registrado com um nome igual ao dos irmãos, de José Heller Barreira. E com 15 dias de nascido, ele depois de registrado com o nome de José Heller Barreira, ele foi dado para minha tia-avó Angelina, que era irmã da Cora, para criá-lo. E ele nunca soube que foi adotado, né? E logo depois, meu avô, uma irmã da Cora, outra irmã, se chamava Ana, foi cuidar dos filhos dele e ele se casou com ela, teve mais uma filha, que foi a tia Cora, completando assim os 12 filhos do Inácio. Então a minha avó que eu conheci, a Dindinha, nunca disse para o meu pai que ele teria sido adotado. E por isso meu avô fez essa carta, deixou uma cópia com eles. E quando meu pai foi se casar, aos 27 anos, o irmão dele mais velho, Eduardo Heller Barreira, não concordava de terem mudado o nome dele. Fizeram outro registro com o nome de José Heller Marinho de Góes, que era o nome do pai que criou ele. Era um pai adotivo, mas era primo do pai dele, José Marinho Falcão de Góes. Então, o tio Eduardo, advogado por formação, achou por bem falar com meu pai no dia do casamento dele, lá na casa do Sítio Brejo, para que ele trocasse o nome para José Heller Barreira. Meu pai não quis fazer isso. Mas a gente está falando dessa carta porque eu sou a guardiã dela. Meu pai recebeu essa carta no dia do casamento e depois ele me deu para guardar. E como foi ele receber essa carta? No dia que ele recebeu, foi na hora do casamento. Ele chorou muito. A mãe dele, Angelina, que foi a mãe adotiva, estava presente e ele já não tinha mais o pai biológico nem a mãe, então ele não concordou em mudar o nome, mas ficou muito triste por terem escondido isso dele a vida toda, né? Podiam ter feito isso antes. E meu pai sempre que lia essa carta chorava muito, ele me deu essa carta. E no dia do encontro da família Barreira, eu estava com ela, todo mundo leu e essa carta eu não encontrava mais aqui dentro de casa. Fiquei muito preocupada, revirei tudo e aqui nessa quarentena, no meio desse turbilhão de memórias e de coisas que a gente tem guardado, a Laura ontem à noite, por acaso, né, sentou-se ali pertinho do meu birô, onde eu guardo minhas velharias todas, documentos e fotos, e encontrou uma bolsa onde a carta estava guardada. Ontem, já quase meia-noite do dia 23 de junho, então não foi por acaso, porque hoje, dia 24 de junho, essa carta completa 90 anos. É muito emocionante. Aqui o voinho Zelito. Aqui foi a primeira foto que meu pai fez
ofereceu para minha mãe em 1947, quando eles começaram a namorar. Eles que viveram, quase que completavam 50 anos de casado, né? Viveram lá no sítio Logradouro. Construíram a casa do sítio Construíram a Logradouro. casa, esse era meu pai, ele amava os cavalos. Aqui meu pai com a minha mãe. No rádio amador. O rádio amadorismo era uma das paixões dele. Quem não vive para servir, não serve para viver, era o lema dele. Resolveu ter 12 filhos, né? Amava as crianças. E aqui nessa foto está justamente aqui, ó. A mãe do meu pai, a Cora, ela era Barreira, a Angelina, que foi a mãe adotiva dele, e a Ana, é a mais nova. Na verdade, foram 3 irmãs envolvidas com o meu pai, porque depois a Ana casou-se com o pai dele, e a gente chamava Tia Noca, e eles tiveram uma filha, que era a irmã caçula do meu pai, a Tia Cora. Então era Cora, Angelina e Ana. Eram filhas do Eduardo Saldanha Heller. E quem foi José Marinho para Pacuti, manhã? José Marinho de Góes, meu avô, se formou em agronomia na Bélgica. Ele também ficou órfão de pai muito novo. E um juiz de Quixadá, que foi o primeiro juiz de Quixadá, não lembro agora o nome, foi o tutor dele. E eles ficaram com uma pequena fortuna, muitas fazendas, e ele mandou meu avô estudar agronomia na Bélgica. Então meu avô voltou da Bélgica formado em engenheiro agrônomo, falava alguns idiomas, e ele era dono do sítio São José. Depois ele comprou o sítio Logradouro dos Boris, comprou o sítio Pau do Alho, que fica na entrada de Pacuti. E ele fez muitas doações aqui na Serra. Ele com minha avó Angelina, eles fizeram muitas doações, tanto em Guaramiranga como em Pacuti. Então, na entrada de Pacuti tem um sítio Pau do Alho. Meu avô doou uma parte do sítio para as freiras, as irmãs da Ordem de São Vicente de Paulo, e foram eles que trouxeram as irmãs para o colégio, né? Na época era uma pequena casa e ele ajudava muito as irmãs, dava quase que o sustento delas, né? Lá no sítio Pau do Alho. Lá em Uruquê também, onde tem a fazenda, ele doou muita coisa. Em Guaramiranga ele doou toda a terra que tem no entorno do convento lá dos frades, né? E a família Caracas doou a parte da igreja, e meu avô doou a parte do sítio, doou o terreno dos Correios, doou o terreno do posto de saúde, doou o terreno de uma praça que tem lá. Hoje o primeiro Teatro Raquel de Queiroz também foi uma casa doada por eles. Foram muitas doações. São as histórias da vida da gente, misturadas à história dessa serra. Minha mãe vai ficar aí nos baús das memórias, e eu vou colocar aqui Nelson Gonçalves nessa radiola, cantando uma música que ele cantou para a voinha Maria Emília. Normalista, que ele adorava cantar para a voinha Maria Emília. Fechado dentro do peito guardado, meu coração sofredor. Mais um registro de memórias nesse lugar, nessa serra amada. Louvando a Deus por tudo isso, por nossa vida misturada, as histórias dessa serra, as histórias da nossa família são misturadas às histórias desse lugar, dessa serra.
Apresenta, mãe. Essa é a casa do sítio Logradouro. Esse sítio foi comprado pelo meu avô Zé Marinho em 1905. Comprou da família, era dos Boris, mas pertenceu antes ao português Manuel José de Oliveira Figueiredo. E aí meu pai construiu essa casa. Em 1949 meu pai construiu essa casa para morar com a minha mãe. Aí nasceram quase todos os meus irmãos. Dentro da casa tinha uma capelinha onde a gente se batizou, fez primeira comunhão. E meu pai se casou com minha mãe em 1950, 28 de setembro de 1950. Hoje é uma pousada Logradouro.